Olá, aquarianos, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, os conselhos do tarô para o signo de vocês no mês de setembro. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, os conselhos que eu vou trazer aqui hoje podem se encaixar, né, com o momento da sua vida, como podem não fazer tanto sentido assim. Então, você fica com aquilo que faz sentido e aquilo que não faz sentido você desconsidera. Quem tem Lua em Aquário, ascendente em Aquário, também é válida essa leitura, tá? Na composição aí do seu mapa, pode aparecer conselhos interessantes para vocês. E lembrando que tarô é tendência e não uma sentença. Isso aqui é um espelhamento, né, de probabilidades, potencialidades na vida de vocês no mês de setembro. Nada do que vai ser dito aqui está escrito em pedra, tudo está sujeito a mudanças, tá bom, Aquário? Vamos lá, então, setembro para os aquarianos, 7 cartas. 7 cartas para Aquário, setembro. Energia principal do mês, tema ou lição central para esse signo, as de paus. Desafios e obstáculos no mês de setembro, 5 de espadas. Bloqueios, né, que vocês podem encontrar aí ao longo do mês. Oportunidades, chances de crescimento, 2 de espadas. Amor e relacionamento, o sol. Carreira e finanças, cavaleiro de paus. Aqui a gente tem o conselho do tarô, então orientação prática para lidar com a energia desse mês. E um resultado ou fechamento, como que vocês podem encerrar aí o mês de setembro, aquarianos, dependendo, é claro, da postura de vocês diante desses conselhos que a gente vai trazer aqui hoje. Vamos lá então, Aquário, a gente tem aqui um arcano maior na casa de amor e relacionamento, o arcano do sol, um arcano de muita vitalidade, muita energia, muitas trocas intensas, verdadeiras, né? Então, se vocês na casa no campo do amor, né, do relacionamento, se vocês estão aí se relacionando com alguém já, vocês, a tendência em setembro é que hajam trocas verdadeiras, né, alegres, é isso, sabe, com muito amor, com muita alegria, muita cumplicidade, muita verdade entre vocês. Então, muito bacana, né, para o mês de setembro, essa possibilidade. Caso você não esteja em um relacionamento, esteja procurando um relacionamento, Aquário, tem essa tendência, né, de chegar alguém muito bacana, mas para isso vocês vão precisar colocar a cara no sol. Então não adianta, não vai ninguém lá bater na sua porta, né? Você precisa se expor, precisa, sabe, transmitir esse teu magnetismo. Eu tô vendo aqui, né, algumas energias de energias de fogo, né? Então, acredito que vocês estão aí com um magnetismo, sabe? Com um sex appeal, assim, uma coisa muito, muito aflorada, né? Uma tendência a seduzir, a magnetizar as pessoas, né? Essa possibilidade tá aí disponível para vocês, né? Então, acho que sabendo conduzir essa energia, vocês tendem a encontrar aí grandes possibilidades de troca, de afeição, de carinho, de amor, de paixão, né? Uma energia mais
arrebatadora, assim, não aquela coisa muito melosa, sabe? Muito, é mais aquela coisa mais apaixonada, quente, calorosa, envolvente, né? Aquela coisa arrebatadora mesmo. Comecei por aqui, né? Comecei pela parte mais, vamos dizer assim, mais tranquila que eu tô vendo aqui na abertura do jogo de vocês, porque quando a gente vai, tá, para desafios e obstáculos, as oportunidades que vocês têm aí ao longo do mês de setembro, a gente dá uma travada, uma emperrada aqui, principalmente em relação a oportunidades. Assim, vocês estão diante de uma escolha, né? E vocês estão se cegando para talvez para a realidade. O desafio de vocês no mês de setembro, né, vai ser essa questão justamente de olhar para a realidade, enxergar e ver a verdade, olhar a verdade das coisas, a realidade. Doa a quem doer. Então, setembro, vocês vão ser colocados diante de uma decisão. Vocês vão ter que fazer uma escolha, né? Então, vocês vão se dividir diante dessa escolha, porque as duas possibilidades existem vantagens, existem prós e contras, vantagens e desvantagens, né? Então, vocês ficam muito divididos. Essa vai ser o desafio. Então, quanto mais clareza mental, quanto mais não vai adiantar se cegar, sabe? Não vai adiantar fechar os olhos e fingir, ficar alienado, fingir que você não tem uma decisão para tomar. Você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que se colocar, você vai ter que se expressar, você vai ter que decidir, você vai ter que dar o seu veredito, né, final. Você vai ter que realmente dar a sua opinião, né, se posicionar e tomar uma decisão, mas que ela seja muito ponderada, né, muito bem pensada, avaliada, sabe, colocando ali quais os prós, quais os contras de cada um dos lados para vocês tomarem essa decisão. Não vai dar para fugir dessa decisão. Tá? Como desafios e obstáculos, também um arcano de espadas. A gente tem aqui 3 arcanos do naipe de espadas, né? Possíveis dificuldades, bloqueios que vocês vão estar enfrentando justamente nas relações, na interação. A energia de espadas, ela vai trazer esse ponto de conflito, né? No contato com o outro, esse ponto de contato, ele fica afiado, ele fica cortante, ele fica rasgante, ele fica curto e grosso, muito direto e reto, né? Muito e um julgamento, uma chance de ser crítico, de ser impulsivo na fala, sabe? De ser aquela coisa irrefletida, sem ponderação, sabe? Você já tenta, para você tá tudo já desenhado, tá tudo e você já solta aquele rajadão, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Porque o que pode acontecer aqui, né, é um excesso realmente de uma energia muito rápida e, de certa forma, maliciosa, sabe? Um pouco. Talvez, assim, não sendo. Vocês ficam, né, entre ser honestos, vocês se dividem, sabe por quê que vocês. Olha só por que vocês se dividem. Vocês ficam entre a cruz e a espada, né? Vocês ficam. Se eu, se eu for honesto, eu vou ser grosseiro, eu vou ser crítico, eu vou ser insensível, impiedoso, sabe? Vai faltar aquela compaixão. Mas eu posso também, né, quando tiver de agir, quando eu tiver que usar a minha espada, quando eu tiver que usar o meu discernimento, a minha capacidade de ponderar e de tomar uma decisão racional, lógica, vocês ficam entre esses 2 lugares. Ou vocês são extremamente frios, críticos, insensíveis, né? Ou vocês caem para um lugar onde vocês vão ser maliciosos, né? Vocês não vão ser estratégicos.
Vocês não vão ser, vamos dizer assim, é, né? Tudo bem a gente usar a estratégia, né? Tudo bem para ganhar alguma coisa ou para colocar ali a nossa vontade, né? Para que a nossa vontade seja feita. A gente vai usar de estratégia, a gente vai usar do nosso raciocínio, né? Das nossas. A gente vai recrutar isso. Mas aqui vocês saem mesmo machucando, né? Vocês saem ferindo, vocês saem agindo por debaixo dos panos, sabe? Não por debaixo dos panos, não. Aqui vocês agem com muita insensibilidade mesmo, né? Com muita insensibilidade. Vocês é, se sentem felizes, né? De sair nesse lugar, né? De vitória, que por outro lado causou ali no grupo, né? Em quem você, no seu, em quem você confrontou ali, você deixa ali uma sensação, né, de desapontamento muito grande. Sabe aquelas pessoas que falam, nossa, não esperava. Essas pessoas viram as costas assim extremamente desapontadas, porque e você nessa postura, né, meio de sair ganhando, sabe, aquela coisa fria que você vale, né? Será que é esse vale tudo mesmo, né? Será que precisa ser assim, né? Tão a ferro e fogo as coisas, então a ponto de, né, nem totalmente insensível à outra posição, vai para machucar mesmo, para ferir, né? Vale essa reflexão, sabe? O conselho do tarô, ele vem mostrando para gente uma orientação prática, né, para lidar com todas essas energias do mês. Ela trouxe um rei de ouros, né? O rei de ouros é um rei que domina as questões materiais, que domina, né, a matéria, os recursos, o tempo, os valores, e ele faz isso de uma postura, ele desenvolveu tanto a capacidade de dominar essa matéria, esses recursos, que hoje ele consegue transbordar, que hoje ele consegue ser generoso, ele pensa além dele mesmo, sabe? Ele sai dele, vai para o outro, porque ele está pensando já no futuro, ele está pensando em quem vem depois, se essas pessoas terão estabilidade, se essas pessoas terão conforto, se essas pessoas terão segurança, né? E ele vai cuidar disso tudo no aqui e agora, para que lá na frente essas pessoas possam usufruir dessa estabilidade que ele conquistou, dessa segurança, desse legado que ele vai deixar, né? Por tanto esforço, dedicação, empenho em prol da sua estabilidade e da estabilidade dos seus. Então, né, ele tem essa visão que vai para fora, né, que sai dele, né? Não é só para ele, ele quer garantir o dele para garantir dos outros também, né, do coletivo. Então, aqui ele quer tudo para si, né? Aqui ele não está se importando com quem está do lado, né? Aqui não está se importando, perdeu a sensibilidade, né? Esqueceu de que você, às vezes, né, que às vezes não, que você está lidando com uma contraparte que também é sensível ao que te, né? Ao que você emana ali, ao que você decide, ao que você faz, ao que você realiza, né, ao que você fala. Então, a orientação vem para esse lugar, sabe? Esse cuidado, né? Acho que esse sair de si também, essa capacidade de sair de si para enxergar o outro, né? Para ver o outro, para cuidar do outro também, porque essas cartas do naipe de espadas aqui mostram uma tendência de você realmente pensar só em você, né? Ou aquele egoísmo, só conta o que é bom para você, o que vale para você, e o outro, né?
Então tem essa dificuldade mesmo de acolher, né, aquilo que não diz respeito ao seu próprio ego, né, ou à sua própria forma de entender ou de perceber o mundo, de perceber as coisas. Então vai precisar tomar esse cuidado, Aquário. E carreira e finanças, a gente vê vocês assim, com força total, né? Um cavaleiro de paus, então vocês estão avançando aí, vocês estão com uma energia muito grande, né? De movimento, de crescimento, de expansão, de realmente novos projetos, a coisa está fluindo muito bem nesse aspecto também, né? De estudos, de trabalho, questões financeiras, vocês estão com uma energia ígnea, né? Uma energia de crescimento, de velocidade, de paixão, de entusiasmo. Então, muito positivo, né? Para esse ponto. A gente só pensa assim, cuidado com a impulsividade, né? Porque a gente tem aqui energias tanto do naipe de paus quanto de ouros, essa combinação pode ser uma combinação um pouco explosiva, né? Em termos de atitude, sabe, de movimento. Então, um pouco de cuidado com essa impulsividade, né? Mas eu vejo assim, é, algo realmente muito positivo no campo de carreira, finanças, estudos, né? Vocês estão realmente avançando com vigor, com paixão, e isso é bem interessante. Aquário, eu acho que para o mês de setembro são esses conselhos. Espero vocês em outubro, tá bom? Um beijo, obrigado e até mais.